Nestes momentos difíceis, minha mãe Maria está aqui, dizendo palavras sábias, deixe estar. Nas horas de escuridão, Maria segura nossa mão, trazendo palavras sábias, vai passar. Deixe estar, vai passar. Confie nas palavras dela, vai passar. E quando nossos corações no amor se encontrarem, haverá uma resposta, deixe estar. Let be, let it be, let be. Haverá uma resposta, deixe estar. E quando escurecer a noite, uma luz virá me acalmar, brilhará um novo dia, deixe estar. Acordo com as melodias e Maria está entre todos nós, dizendo palavras sábias, vai passar. Deixe estar, deixe estar, deixe estar. Haverá uma resposta, deixe estar. Let be, let it be, let be. Haverá uma resposta, deixe estar. Let be, let it be, let it be. Haverá uma resposta, deixe estar. Boa noite, gente. Deixa eu ver se já tem muita gente aqui. Olha só, já tem muita gente chegando. Hoje é carnaval, hoje eu tô de carnaval, gente. Tô toda brilhosa. O Alex perguntou: onde você tá indo, mulher? Eu falei: calma, eu só tô indo pro Eva. Ele falou: epa. Falei: hoje é carnaval, hoje tem que ter brilho. Ó, tô toda brilhante, de colar de carnaval, de batom de carnaval, olha só. Batom vermelho de carnaval. Falei com o Alex, põe uma blusa brilhante também, mas ele não quis não, gente. Não quis pôr não. A mais colorida que ele arrumou foi essa aí, né? Carnaval do Eva. Ai, gente, muito bom, né? Carnaval com Jesus, quer carnaval melhor, né? Fala sério, gente. Com Jesus é muito bom. Sempre bom, né? Aliás, eu acho que deve ter quantos anos que eu passo carnaval com Jesus? Tem mais de 30 anos que eu passo meus carnavais todos com Jesus. Tem bem mais de 30. É sempre bom, né? Seu cabelo já está brilhante, ele fala. Ai. Mas é isso aí, gente. Então, boa noite, família Eva. Né? Vamos fazendo o carnaval com Jesus, que é a nossa melhor escolha. Sejam todos bem-vindos, vocês que já chegaram, os que vão chegar depois. Pessoal de Abaeté que chega amanhã. Tem um povo de Abaeté que só assiste a live atrasada, sabe? Vou puxar a orelha deles. Mas dá uma dormideira, né, Edna? Dá uma dormideira, é a idade, viu, Edna? Eu falei com você. Quando eu chegar nessa idade aí, eu não quero chegar assim dorminhoca desse jeito, não, viu? Mas, deixa eu ver aqui os recadinhos.
Boa noite, Cláudia, Valesca, Antônio Menezes, Alésia, Elizabeth Menes, Feliciana, Adriana Joaquim, Eugênia Maia, Eliane, Clara Regina, Eliana, Josiara, Ana Cláudia Vitorino, Marilda Goia, Marilda, boa noite, Fátima Croco. Ah não, a Marilda é bom dia, né? Olha, Arlete, muito obrigada. Sandra Aparecida, Elizabeth Menes, Yara Letícia, Carmen Cruz, Fabiana Bion, Vânia Beatriz, Antônio Souza, Helenice, Leila, Valesca Odete, Silviane, Juliana, Ivone Dantas, Marlene, Esmeralda, Clô Campos, Adriana Joaquim, Vilma Paixão, Irailde, Sônia Almeida, Socorro, Fran Salles. Fran Salles me lembra sempre a prece das 3h da manhã, quando eu falava Fran Salles, Silviane, Tânia Pacheco, Simone Alves, Vera Lúcia, Carmelita, Feliciana, Mari Duarte, Luiz Mário, muito boa noite, Tatiana, Taninha Teles, Taninha Teles também, Dorinha Galvão, Joana Silva, Eva Maria, Vilma Araújo, Vera Silva, Milton Goia, Miltinho, Carmen Viviane, Maristela, Valéria Mendes, Neide Ferraz, Aparecida, Maricelma, Flávia Souza, Rose Cabeça, quem mais? Osmarina, Marleci, Maria Gorete, Cássia, Maristela, Vera Lúcia, Adriana Edgarde, Fabiana Bion, Maria Melo, Rita Maria, será que faltou alguém, hein? Neide Mateus, Edival, Renata Rodrigues. É isso aí, gente. Muito boa noite. Então vamos acender as nossas lanterninhas, todas juntos, né? E vamos avisar a Jesus que esse carnaval é com Ele. Estamos juntos, Jesus, dispostos a compartilhar da boa nova, da alegria, do amor, da fraternidade entre todos nós. Que Deus seja louvado, que tenhamos uma noite de muita paz, de muita compreensão, de mais informações para que transformemos todas elas em conhecimento e possamos ser úteis, pois a nossa missão individual é a nossa utilidade enquanto irmãos, que sejamos úteis todos os dias, graças a Deus. Pedimos a inspiração dos benfeitores espirituais, como também os cumprimentamos, nosso mentor, Jerônimo Mendonça, nossa queridíssima irmã Sheila, e todas as mentes espirituais ligadas a nós. Sejam todos bem-vindos. Que os nossos anjos guardiões estejam a postos, protegendo os nossos lares físicos e os nossos lares espirituais, o lar da nossa consciência, do nosso espírito. Que todos, na graça de Deus, possam receber o amor de Jesus, nosso irmão maior. E que todas as forças do bem, do amor, da verdade e da justiça se unam em benefício de todos os encarnados e desencarnados. E nós oferecemos, Senhor, o que há de melhor em nós. O que o Senhor achar que serve está entregue. Cumprimentamos o pessoal do lado de lá, que também não nos deixa órfãos. Que todos sejam bem-vindos e que o Evangelho de Amor esteja amparado sob o olhar, as mãos e o coração de Jesus. Que assim seja. Amém. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, meu povo. Faltou uma pessoa aqui. Você mencionou praticamente todo mundo aí, mas faltou uma. Mas você pode mencionar? A Maria das Graças Fernandes. Ela que disse que faltou ela. Então, Maria das Graças Fernandes está falada.
A Eva Maria lá de Abaeté também, você não falou. Ela assiste um dia ao vivo, no outro ela pega carona com a Com a Edna. Edna É e que eu falei o povo todo de dorme mais Abaeté, cedo. mas Eva, um beijo pra você. Beijão. Helenice, hoje 46 anos de casada. Ela só não falou o nome do maridão. Olha, se não falar mais o nome do maridão, eu não vou dar mais audiência aqui no Evangelho de Amor, não. É discriminação. Ai, ai. Isso aí é feminismo. É assim que fala. Eu não entendo esse negócio, mas tá na moda aí Ó, falar isso. faltou o nome do Nicásio também. Nicásio, seja bem-vindo. Hoje você tá aí, né? Faltou da Luciana Gomes também. Luciana Gomes. Beijo. Ixi, Maria, vai ter que começar de novo aqui, ó. Faltou Eugênia, faltou a Jane. Não, Eugênia eu falei. A Jane Maria Bonomo. Eu não falei da Tereza. A Natália Prado falou que tá desse jeito também. De Beth vez em quando ela Souza. adormece. A Sônia Fernandes achou que tava bloqueada. Mas não tá não, Sônia. Você tá aí, ó, comentando que só. A Lele Barreto, a filha mais preferida da Nani. Ela que falou. A Nídia lá de Quirinópolis. Tem gente lá dos Goiás aqui, gente. Nessi Maria. A Fabiana Bion e a Zezé Bion, elas estão uniformizadas agora, Ai. viu? Jeane Caetano. Dulce Faltou a Brandão. Luzimeire Bernadelli. Leisa Barreto. A Vera Lúcia Isabel Cristina, a Margarete Mendes, a Marta Dutra, a Berenice Ormidas, a Soraya Pena. Faltou todo mundo. Não que tem isso, faltou todo mundo não. Ó, um beijo geral aqui, ó, por atacado. A cada um. Ei, gente. A Penha Rodrigues, a Silvânia Salazar, a Ana Cris, a Silvânia de novo, meu Deus, a Silvia Estrelim. Nossa, Não, eu faço assim, ó, quando a gente abre, aí eu falo os primeiros 120. Catiúcia, parabéns para as 3 gerações aí que aniversariam no mesmo dia. Ela me contou isso hoje, são 3 gerações que aniversariam junto. Foi uma vez ela disse isso aqui mesmo, né? Por falar em aniversários, hoje nós temos aqui, ó, a Celina, lá de Niterói, aniversariando. A Cristiana Clapp. Esse é um sobrenome diferente, né? E a Rose Ferrari. Parabéns para todas. Mais alguém? Se tiver, fale agora, ou fale amanhã, fale depois. Não cala não, gente. Essa história aí de cale-se para sempre, isso não dá certo. Não. Muito bem. E aí, pensaram bastante aí sobre o dragão e a melancia? Teve gente aí que dormiu, sonhou com dragão, sonhou com melancia. O assunto foi longe, hein, gente? Então, ontem, quando nós encerramos aqui o Evangelho de Amor, nós já fomos planejar aqui o próximo, né? Ou seja, o 322, que é o de hoje, né? Nessa terça-feira maravilhosa aqui, 16 de fevereiro de 2021. E aí eu perguntei para a Liz, né? Falei, qual a sua sugestão? Qual o assunto para que a gente possa dar continuidade amanhã no Evangelho de Amor? E aí você disse o quê? Livre-arbítrio. Livre arbítrio. E tem tudo a ver com a melancia e o dragão, né? Pois é, uma continuidade então do assunto de ontem e de antes de ontem também, né? Porque nós já tínhamos iniciado isso antes de ontem. Mas aí, gente, um breve estudo, nós já tomamos a seguinte decisão. O assunto é extenso, merece, né, que seja abordado com paciência, sem pressa. Por isso nós já definimos aqui que nós teremos o livre-arbítrio 1, 2 e 3. O terceiro é bem interessante, porque no terceiro, gente, ela estava me perguntando hoje, eu já respondi aqui. O terceiro, nós vamos estudar o livre-arbítrio, mas na perspectiva de Jesus.
como é que Jesus trabalhou essa questão do livre-arbítrio aqui enquanto é encarnado, hein? Nem vou falar nem antes nem depois, mas enquanto esteve aqui encarnado entre nós. Interessante, né? Amanhã nós vamos abordar aqui o que sobrar de hoje, porque tem muita coisa para hoje aqui, né? Nós não estamos podendo avançar muito no horário, mas amanhã também nós vamos aqui aproveitar a opinião do Chico Xavier. Chico Xavier achei 2 frases do Chico sobre livre-arbítrio que já dá assunto para mais de hora. Ele fala sobre essa questão de como nós usamos o nosso livre-arbítrio muitas vezes para interferir no livre-arbítrio do outro e sobre os cuidados que nós temos que ter em relação a isso, né? Muito bem, mas hoje nós queremos aqui começar então relembrando, né, aquela citação que nós embasamos o Eva de ontem sobre o dragão e a melancia, né, do livro Evolução em Dois Mundos, né? Quando André Luiz nos fala do processo, né, de automatismo do princípio inteligente. E ele diz que nós somos hoje, e acredito que ficou bem claro, né, para aqueles que estavam acompanhando, o resultado de todos os automatismos adquiridos, né, nos diferentes reinos da natureza. E eu os relembro aqui. Né? No reino mineral, nós adquirimos a atração. E ontem eu ainda disse mais ainda, né? Kardec chama essa atração de magnetismo. Né? No reino vegetal, a sensação. No reino animal, o instinto. No reino hominal, o livre-arbítrio. Então, hoje, nós estamos aqui para falar do livre-arbítrio. Acho que a primeira perguntinha básica, e tem que ser uma resposta bem básica também, para não causar muita confusão, mas já alicerçar o raciocínio, é a seguinte: o que é livre-arbítrio? Nós vamos ter o tempo dessa canção para responder essa pergunta por meio dos comentários agora no Evangelho de Amor. O que é livre-arbítrio? Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Com amor, ó Jesus amigo, sou feliz em estar aqui. Vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino e fim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas lições perdidas. Com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar, encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar,
pode tudo se perder. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia nosso Pai então nos ensinou, que com amor renasceremos, que com amor renasceremos. Esse é amigo de verdade, né? Gente, essa música eu acho ela fantástica, né? Uma versão, lógico. Mas foi assim que Jesus se apresentou para nós, né? Como um amigo. Nós precisamos aceitar essa amizade de Jesus, não é assim? Quantos conceitos de livre-arbítrio que vocês mencionaram aí nos comentários, hein? Poder de escolha que prevaleceu. É o direito de escolher que nós temos, as escolhas para a vida, direito de escolher nosso caminho. Nós podemos escolher entre o certo e o errado e nos submeter à lei de causa e efeito. Para mim, livre-arbítrio não é liberdade. São escolhas que nós fazemos na vida. Muito bem. São vários comentários aqui, né? Então, gente, eu resumi aqui, tentei resumir, lógico, né? Quando a gente vai buscar esses conceitos, ainda mais hoje que nós temos a internet à disposição, nós encontramos em diversas perspectivas, né? Alguns conceitos baseados aí na filosofia, bastante complexos, inclusive. Se não traduzir lá para o goianês, para mim, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Eu precisava de passar uma semana com o professor para ele tentar me fazer entender, né? Da forma que é colocado ali. Mas para nós é importante também a gente ter uma visão, né, bem de acordo com o Espiritismo, já que nós temos como base aqui no Evangelho de Amor, né, a doutrina espírita. Eu tentei resumir ao máximo o conceito aqui, ficou assim, ó. O livre-arbítrio é a capacidade de escolha pela vontade humana. Não é pela vontade animal, não é pela vontade mineral, não é pela vontade vegetal, não é pela vontade dos anjos, porque nós já entendemos que na próxima fase nós não vamos mais precisar de livre-arbítrio, não é assim? E também não é pela vontade de Deus, livre-arbítrio não é uma condição divina, né? Então, essa capacidade de escolha é pela vontade humana. Nós que estamos aí, né, nessa fase de desenvolvermos a humanidade, porque eu não sei se nós já podemos nos considerar humanos, né, gente? É um processo que está sendo construído. Nós ainda estamos muito no instinto ainda. Nós veremos isso aqui hoje no Livro dos Espíritos, né? Tem algumas dicas aqui muito interessantes para a gente. Mas, então, fica com esse conceito aqui, ó. O Elton Reis já está anotando aí. O livre-arbítrio é a capacidade de escolha pela vontade humana. Beleza.
Agora eu vou chamar Allan Kardec e a espiritualidade aqui para nos ajudar a avançar nessa reflexão. Questão 843 de O Livro dos Espíritos e questão 849. Comecemos pela 849, só para alinhar o que a codificação está dizendo com o que nós trabalhamos ontem aqui com base em André Luiz, né? Kardec perguntou à espiritualidade o seguinte: qual é, no homem em estado selvagem, a faculdade predominante? O instinto ou o livre-arbítrio? A resposta dos espíritos foi direta: o instinto. O que não o impede de agir com inteira liberdade em certas coisas. Entendeu o processo da progressão? Do processo de automatização do princípio inteligente que André Luiz falou aqui? Nós saímos da sensação, né? Aliás, saímos da atração, passamos para a sensação, passamos para o instinto, caminhamos para o livre-arbítrio. E depois nós vamos chegar na consciência crítica, né, que o Arnaldo Mendes comentou com a gente aqui ontem. Mas lá no início da nossa humanidade, né, aqui está falando no estado selvagem ainda, é como se a gente estivesse amanhecendo o dia, né, gente? Ainda não está de dia, não está totalmente claro, mas a noite ainda não se foi, não se sabe qual que é o momento certinho ali, né, pelo menos nos olhos físicos materiais aqui, dessa transição se completar. Então, o instinto está deixando espaço para o livre-arbítrio. Mas lá no estado selvagem nós ainda prevalecemos com o instinto. Será que hoje nós ainda estamos no estado selvagem? Lógico que não. Então, os espíritos complementaram a resposta dizendo o seguinte: porém, como a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com inteligência. Lembra que nós comparamos os campos da história da metáfora do dragão e da melancia? Os campos onde eles cultivavam, né, os alimentos, como a nossa inteligência? Olha isso aqui, ó. Ela se desenvolve com inteligência. Por consequência, tu, que és mais esclarecido que um selvagem, ou seja, nós, também somos mais responsáveis pelo que fazemos. Então, quanto mais liberdade, maior é o grau de responsabilidade, que foi aquilo que foi citado aqui agora há pouco. Retornemos para a pergunta 843, que dá início ao tema livre-arbítrio aqui no Livro dos Espíritos, tá? Kardec questiona o seguinte: o homem tem o livre-arbítrio sobre seus atos? Resposta: como tem a liberdade de pensamento, tem também a de ação. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Pronto. Então nós já entendemos que nós não estamos mais no estado selvagem, ou seja, como nós não somos mais criancinhas assim, nós não estamos tão mais na infância espiritual. Nós já temos uma noção clara das consequências das nossas escolhas, então quanto maior a liberdade, maior é a responsabilidade. E temos livre-arbítrio sobre os nossos atos, assim como temos sobre os nossos pensamentos. Beleza? Então tá bom. Perguntinha. Agora é um exercício que nós vamos fazer e mais uma vez nós teremos a canção para nos embalar aí nos raciocínios. Eu te convido agora a dar uma boa olhada ao seu redor. Você já aprendeu que você é um espírito. Você respondeu isso ontem aqui no nosso Evangelho de Amor 321. Você é um ser espiritual, né, que está momentaneamente revestido por um corpo físico. Então essa pergunta precisa ir além de simplesmente dos aspectos materiais que estão em volta de você, né? Dê uma olhada em volta de você. Como é que você está agora?
Essa pergunta não precisa ser respondida nos comentários não, viu gente? Não tem necessidade. Quanto mais resposta íntima, melhor. Como está a sua vida? Cheia de surpresas. Como está a sua vida hoje, 16 de fevereiro de 2021? Como está a sua vida? Você que está chegando aqui no Evangelho de Amor pela madrugada, amanhã pela manhã, amanhã pela tarde. Deixa eu contar uma curiosidade aqui. Ontem eu estava tomando café com a Lila e nós duas conversando, os assuntos mais variados, e me veio na cabeça, né, de perguntar para ela assim: Lila, se eu desencarnar hoje, como vai ser sua vida? Aí ela: que isso, mamãe? Fala isso não. Eu falei: mas pode acontecer. Como é que vai ser sua vida? Aí nós fomos conversar sobre isso. Porque quando você perguntou aí, como é que está a sua vida? A gente só sabe desse minuto agora, a gente não sabe nem um minuto depois, né? Aí nós conversamos um pouco sobre isso e tal. Aí hoje ela acorda e fala: mamãe, eu sonhei que você tinha desencarnado. E eu não podia ficar sabendo, aí eu vi você deitada numa maca, era um lugar lindo, mas você estava deitada, aí eu vi, não era para ver. Aí eu fiquei chorando, eu fiquei gritando. Olha só, hein? Sabe que eu fiquei pensando nisso, gente? Né? Quando você pergunta como é que está a sua vida, eu me pergunto, será que eu estou pronta, né? Que eu estou vivendo bem para desencarnar bem? Eu acho que é um dos objetivos, né, da nossa vida, é viver bem para desencarnar bem. Né? Como é que está a nossa vida nesse sentido? Como você se vê agora? Você já consegue entender que a sua vida, nesse instante, é o resultado de todas as suas escolhas do passado? Com certeza. Tem consciência clara disso? Pensa. Você está gostando do que você vê? Está gostando do resultado desse exercício que nós estamos realizando agora? Você está feliz com os resultados das suas escolhas? Mas a gente nem pode pôr a culpa em ninguém, não. É assim que a gente faz, né? Quando a gente vai avaliar a vida da gente. Mas é hora de refletir que nada mais é do que o resultado das nossas escolhas, né? Que é a nossa liberdade de escolher. Você está feliz com a forma que utilizou a sua liberdade de escolhas? O seu livre-arbítrio? Cantemos, por gentileza. Antes de cantar, eu quero mandar um abraço para o Antônio Santos, que está aniversariando hoje. Tudo de bom, Antônio. Quantos caminhos o homem deve andar para semear alegremente? Quanto tempo falta para a gente despertar, procurar lançar boas sementes? Quantas flores lindas espalhadas por aí, enfeitando o solo que pisamos.
Se a gente compreendesse o quanto é bom viver, sairia pelo mundo a florescer. The answer, my friend, is blowing the wind. The answer is blowing the wind. Quantas flores lindas nascerão aqui na terra. Linda estação é a primavera. Sinta o perfume, vá correndo à janela. Ofereça a rosa amarela. Todas as pessoas já foram convidadas a fazer brilhar a própria luz. Aproveita a hora, não espere anoitecer. Faça o amor acontecer. The answer, my friend, is blowing the wind. The answer is blowing the wind. Perfumes são bem-vindos, as flores são tão belas. Floresça, pois agora é primavera. Se a gente compreendesse o quanto é bom viver, sairia pelo mundo a florescer. The answer, my friend, is blowing the wind. The answer is blowing the wind. O nome dessa versão é O Quanto é Bom Viver, né? Então, você gosta de viver? Completando aqui as questões, né? Se você gosta da sua vida, você gosta de viver. Tá feliz? Você gosta de escolher? Talvez a pergunta boa seria essa, né? Você gosta de escolher? Gosta desse seu livre-arbítrio? Dessa capacidade de escolha conforme a vontade humana? Vamos pensar nisso. O Espírito Lobo da Costa nos oferece aqui uma trova sobre o assunto, tá? Eu quero oferecer para a Gracilene Rosendo. A Gracilene Rosendo é lá do Rio de Janeiro, mas ela está na Paraíba, lá olhando a luz da lua e o brilho das estrelas. Eita! Já está com vontade de voltar Aí é pra bom cá. viver, né? Tá vendo? E também para a Lilian Landim. A Lilian Landim, ela chegou mais recentemente aqui no Evangelho de Amor, mas ela quis te contar, enquanto você cantava, que as suas músicas curam. E ela já experimentou isso. Ela pediu para te contar aqui, eu estou te contando. Lobo da Costa diz o seguinte: Deus em tudo nos provê, de sustento, luz e paz, mas deixa cada pessoa na própria vida que faz. Então, está de acordo com o exercício que nós já iniciamos aqui, né, gente? A Simone Alves, eu até fixei o comentário aqui, ela disse o seguinte, que tem horas que ela se pega pensando na trajetória, né, espiritual dela, até alcançar a individualidade, e isso dá uma injeção de bom ânimo. Porque é verdade, essa é uma perspectiva interessante, porque às vezes a gente raciocina o contrário, a gente olha para Jesus, que é a nossa meta, não é assim? E fala assim, nossa, mas eu estou longe demais da conta, que é isso? E às vezes a gente projeta um desânimo, mas o exercício que ela fez aqui é bem interessante, dá uma olhadinha, da onde nós veio. Agora eu fui Nossa, não, agora você de onde exagerou. nós viemos? Pensa, gente, até chegarmos na individualização do princípio inteligente, meu Deus do céu,
mineral, vegetal, animal, até transitar para o hominal, e nós estamos aqui hoje. Já avançamos dos tempos selvagens, né? Então essa pergunta é interessante, né? Será que nós estamos gostando do que estamos vendo, os resultados das nossas escolhas? Gente, certamente, como já deixou bem claro aqui a Simone, né? Nós já andamos muito para chegarmos aonde estamos. Eita, que caminhada comprida! Eu vou falar uma coisa, nós sobrevivemos, gente. De um jeito ou de outro, nós chegamos aqui, né? Tem gente que fala assim, aos trancos e barrancos. Tem outros que falam assim, eu nem sei. Eu nem vi. Né? De repente eu cheguei. Né? Eu nem sei, eu só sei que eu tô aqui. Não é assim que a gente fala? Pois é. Oh, peraí. O Antônio Souza também está fazendo aniversário. Mais um Antônio? Hoje está cheio de Toninho, hein? Parabéns. Muito bem. Felicidades para vocês, viu, gente? Tem coisas que podem melhorar? Você acha que na sua vida tem coisas que podem melhorar? Olha, eu tenho Chico como livro de bolso, vamos dizer assim, como mestre, né? Ele é uma referência pouco. Ele é um exemplo assim muito próximo, né? É um exemplo mais próximo que a gente teve assim, próximo dessa encarnação, vamos dizer assim, né? Ele diz, né? A cada um dou o direito de ser o que é, mas a mim o direito de ser melhor a cada dia. Então eu tenho isso em mim também, né? Com esse exemplo dele. Nós temos que melhorar todos os dias. Eu acho que eu tenho que melhorar eternamente e procuro, né, ser melhor a cada dia. Hoje aconteceu um fato dos mais corriqueiros que eu acho que exemplifica isso. Porque ser melhor, gente, não é ser melhor lá naquilo que você não alcança, não. Por exemplo, eu tinha que lavar a louça do almoço e eu estava indisposta. E eu olhava para aquela louça e pensava assim, não, eu não vou reclamar de lavar a louça. Eu vou lavar a louça, eu vou agradecer essa água encanada que eu tenho aqui, esse sabão que eu tenho para lavar, essa louça que sujou porque tinha alimento, né? Não posso me queixar, não vou ficar indisposta por causa disso, que seria ingratidão. Ou seja, isso é um ponto, é uma melhora, né? Porque eu podia falar, ai meu Deus do céu, que vasilhada é essa? Ah, não vou lavar isso não sei o quê. Então o ser melhor é como enxergar o que a vida te dá, as oportunidades que você tem. Então nós temos que melhorar de uma louça que você está lavando, né, a resposta que você dá ao irmão, ao que o seu ouvido escuta, ao que a sua boca fala, como você age. Né? É do pequeno até chegar, como diz o Alex, das pedrinhas, né? Você começa das pedrinhas para depois chegar à montanha, né? Dos pititim, dos pititim até os grandão. Mas é interessante, né? Os exemplos assim são interessantes, porque a lógica é essa, gente. Tá, pode melhorar, lógico que pode. Lógico. Eu acredito que ninguém tenha respondido que não, né? Porque já seria quase que um grau de insanidade, né? Então pode melhorar, beleza. O que você tem vontade de fazer? Quantas pessoas aí estão dizendo que depois de estarem aqui no Evangelho do Amor estão diferentes, algumas inclusive mencionando melhorias, né? Provavelmente porque aqui nós temos a oportunidade de olhar para dentro de nós mesmos. Os estímulos são os mais diferentes possíveis, né? São histórias, a gente chora junto aqui, canta e dá risada, é entretenimento muitas vezes, tem hora que parece um circo. Hoje eu estava falando para a Alice, esse Evangelho do Amor tem hora que parece um circo, tem hora que parece que é show, outra hora parece que vira um consultório de terapia. Verdade. Não é assim? Os ambientes aqui são os mais diversos possíveis. Mas na prática, gente, melhorar em quê?
Você gostaria de viajar para algum lugar? Você gostaria de fazer alguma coisa? Emocionalmente, está precisando mudar alguma coisa na sua vida para melhor? A sua vida pode ser mais gratificante, mais emocionante do que já é. Pensa nisso. Agora, a minha pergunta é a seguinte: como chegar lá? Hoje você está aqui e você está imaginando, pode ser melhor. Então, pode ser melhor um próximo estágio, um próximo degrau, uma próxima etapa, né? Como é que nós vamos chegar lá? E a resposta, gente, ela é óbvia. Nós vamos chegar lá do mesmo jeito que nós chegamos aqui. Escolhendo. Fazendo bom uso do nosso livre-arbítrio, dessa capacidade de escolha pela vontade humana. Agora, é preciso entender o seguinte: existem escolhas e existem escolhas. Foi muito bom o exemplo que você deu aí, pelo seguinte: normalmente, nós damos muita atenção para as grandes decisões da nossa vida. As grandes decisões. Formatura, meu diploma, o casamento. Não é assim? É por aí mesmo. A primeira casa, o apartamento, o primeiro carro. São decisões mais impactantes, né? Para quem ainda está imerso na materialidade, como nós, né? Mas tem um detalhe, gente. As coisas pititinhas são extremamente importantes. E muitas vezes nós não damos a devida atenção no momento da utilização do nosso livre-arbítrio para essas pequenas coisas da vida. E aí, essas pequenas coisas elas vão somatizando. E chega num ponto que elas tomam uma dimensão extremamente impactante. Eu costumo dar o exemplo, né, de quando a gente se depara com aquela necessidade assim, imediata de fazer um regime. Assim, de repente, eu fui subir uma escada ali e fiquei ofegante. De repente, eu fui amarrar meu tênis e você acredita que quase não dei conta? De repente. O de repente é fruto das pequenas escolhas diárias. Uma aqui, doses homeopáticas. Outra ali, outra acolá, e aí vai. Eu estou dando um exemplo. Então, por isso que a gente tem que usar a mesma lógica para onde nós vamos chegar. Nós vamos chegar, gente, com a mesma estratégia que nós chegamos aqui. Então, eu preciso fazer um exercício. Poxa, mas como é que eu faço? Começa fazendo um abdominal. Eu preciso tomar quantos litros d'água por dia? O povo já está falando em 5, parece. Deus me aumenta esse negócio. Deus me livre, Thomas. Já tem gente que está falando. Nossa Senhora. Tá, mas que seja 2. Começa com 1 copo d'água. Mas comece. Isso é aplicar o livre-arbítrio, gente. A qualidade da nossa vida, ela tá, o resultado é Emmanuel que está falando isso aqui, viu, gente? Eu estou só repetindo Emmanuel aqui, tá? Se você quiser procurar, tá na mensagem Faça uma Escolha, do livro O Essencial, Psicografia do Chico Xavier. Lá ele fala que a qualidade da nossa vida é um resultado direto das escolhas que nós fazemos. E cada momentinho da nossa vida é uma escolha. Eu achei interessante, porque eu não consigo repetir todos os comentários, mas eu consigo passear pela maioria. A Ana Gambini, antes de você terminar a primeira canção, ela comentou aqui o seguinte: eu usei o meu livre-arbítrio e vim para o Eva hoje. É exatamente isso. Estar aqui é uma prática do livre-arbítrio. É uma escolha, né? É uma Quantas escolha. coisas nós poderíamos escolher em vez de estarmos aqui, né? E Emmanuel finaliza dizendo o seguinte:
Então, prestemos atenção nas nossas escolhas, porque são elas que nos moldarão infinitamente. Cantemos, por gentileza. O Reiner não chegou, né? Todo dia ele pede essa música. Hoje que eu vou cantar, ele não tá aí. Tá não? Tá? Ah, então... Ah, se ele está aí, então lá vai. O que for a profundeza do teu ser, assim será o teu desejo. O que for o teu desejo, assim será tua vontade. O que for a tua vontade, assim serão teus atos. O que forem os teus atos, assim será o teu destino. A vaidade enlouquece o nosso ser, a revolta dificulta o caminhar, a dor regenera o aprendiz, a humildade eleva sempre os corações. O que for a tua vontade, assim serão teus atos. O que forem os teus atos, assim será o teu destino. A vaidade enlouquece o nosso ser, a revolta dificulta o caminhar, a dor regenera o aprendiz, a humildade eleva sempre os corações. O que for a tua vontade, assim serão teus atos. O que forem os teus atos, assim será o teu destino. Assim será o teu destino. As suas escolhas constroem o seu destino. As minhas, as dela. Olha só aqui, ó. O que for a tua vontade. Você tem vontade, você age, né? O que for a tua vontade, assim serão os teus atos. E o que forem os teus atos, assim será o teu destino. A vaidade enlouquece, a revolta dificulta, a dor regenera, a humildade eleva. Cornélio Pires, eu quero oferecer para o Antônio Souza. O Antônio Souza, hoje, ele está entrando num grupo seleto.
É o grupo dos sessentões. 6.0, gente. Eu vou contar aqui, porque ele falou pra mim, Alex, eu não tenho esse negócio de esconder a idade, não. Esses dias tinha umas pessoas aqui, você lembra? Assim, não falo não, e inventa. Tem uns que aumenta a idade para disfarçar, tem uns que diminui, tem outros que não falam de jeito nenhum. É chamar pra briga, né? O Antônio falou, não, eu não tenho isso não, 6.0. Antônio, gostei do seu depoimento. Obrigado, viu? Ele enviou uma mensagem muito carinhosa pra gente aqui no WhatsApp, viu? Então essa trova vai para você. Cornélio Pires diz o seguinte: todos nós somos de Deus, tanto os ateus quanto os crentes. O uso do livre-arbítrio é que nos faz diferentes. Verdade. Tá bom, então tem jeito de ser diferente. Alex, tem demais da conta. Isso é impressionante. Quem decide como vai ser o nosso dia somos nós, gente. Não é o outro, não. Você fala assim, eu estou assim porque fulano fez isso. Ou porque aquela situação aconteceu. Você é que decide como que você vai reagir. Ah, eu estou triste hoje por causa de fulano. Não, se você está triste, porque você escolheu ficar triste. Se permitiu. Porque você se permitiu. Do jeito que você está falando, depois que a gente desenvolver esse tema, com esses raciocínios aqui, nós vamos parar de botar a culpa das coisas da nossa vida nos outros? Meu filho, quem me dera se isso acontecesse. Cristo já tem 2000 anos que ele deixou a receita e nós não aprendemos, não é com uma live que nós vamos aprender. Mas quem quiser despertar e começar a se iluminar e começar a praticar, isso é livre-arbítrio, é escolha. Entendi. Por falar em escolha, já que o que nos faz diferentes é o livre-arbítrio, Emmanuel, no livro Essencial, ele traz uma mensagem chamada As Três Escolhas. E aqui é muito interessante porque Emmanuel consegue agrupar os diferentes. Olha que interessante, ele consegue agrupar os diferentes em 3 categorias, com base em como cada um utiliza o próprio livre-arbítrio, as suas escolhas, baseado na vontade que ela cantou ali. Só faltou acrescentar a vontade humana, mas é desnecessário. Ele conta uma história, né? Eles chamam isso aqui de conto. Então eu vou contar um conto. Conta o conto, sem aumentar um ponto. Sem aumentar, porque eu não posso aumentar Emmanuel, eu só traduzo Emmanuel, eu não aumento nada. O discípulo apresentou-se ao orientador cristão e indagou: instrutor, em sua opinião, qual é a lei que englobaria em si todas as leis de Deus? Parece uma pergunta simples, né? Resposta: a lei do bem. Bem respondido? Bem, pronto. Entretanto, o aprendiz, gente, ele não ficou satisfeito, não. Entretanto, acrescentou o aprendiz, quem diz lei refere-se a clima de ação que todos devemos observar. Isto mesmo, disse o mestre. Nesse caso, mais uma perguntinha do discípulo, onde ficaria o livre-arbítrio? Se todos temos que cumprir a lei. É a pergunta de quem ainda está, gente, caminhando da selvageria para a humanização, viu? Isso não é pergunta de anjo, não. Isso é pergunta de espíritos medianos, que nem eu, assim, sabe? Que faria a mesma coisa. Mas onde fica o livre-arbítrio, então? O orientador meditou alguns momentos e considerou. O livre-arbítrio é concedido a todas as criaturas conscientes, porquanto a cada espírito será dado o que lhe cabe receber conforme as próprias obras. Alguém, quando foi conceituar, né, o livre-arbítrio,
chegou a mencionar a lei de causa e efeito. A cada um segundo as suas obras. Você pode chamar essa lei de causa e efeito de lei de plantio e de colheita, né? Lei de ação e reação. O apelido aqui não vai mudar muita coisa, não. Muito bem, mas tem gente que está colhendo uns trenzinhos ruins, né? Com certeza. O discípulo pensou, e o mestre já disse o seguinte: o Criador, porém, não é autor de violência. Por isso mesmo, até ante a lei do bem, a pessoa humana dispõe de 3 opções distintas. Então, mesmo diante da lei do bem, gente, essa lei divina que, de acordo com o mestre aqui, não é diferente da resposta de Jesus, né? A lei do amor engloba todas as leis divinas. Mesmo diante da lei do bem, nós, por meio do nosso livre-arbítrio, essa capacidade de escolha baseada na nossa vontade humana, nós temos 3 opções. Olha que simplicidade que é isso aqui, viu? Só essa mensagem aqui, para mim, já valeu, Eva, para mim. Alex, mas que opções distintas, que opções diferentes são essas 3? Ele diz o seguinte: primeiro, nós podemos segui-la. É a primeira opção. Podemos seguir a lei do bem. Segundo, nós podemos parar na nossa senda evolutiva, na nossa caminhada evolutiva, nós podemos sentar na calçada, na beira do meio-fio. Tem uns que ainda põem a cadeirinha de fio, aquelas cadeirinhas de balanço, assim, no beiradinho da rua, assim, fica parado. E simplesmente não segui-la. Primeira opção, segui-la. Segunda, ficar parado, estacionado, não segui-la. Terceira opção, afastarmos-nos dela pelos despenhadeiros do mal. Você pode seguir. Primeiro grupo, dos que seguem. Segundo, dos que não seguem, fica parado. Terceiro, dos que se afastam dela. E aqui, gente, o grande exercício nosso, como evangelistas do amor agora, ou qualquer momento que nós estivermos assistindo isso aqui, escutando Emmanuel, né, por meio da psicografia do Chico, é tentarmos, com coragem, nos posicionarmos aqui. Esse é o grande exercício nosso. Diante dessa resposta, o aprendiz diz o seguinte: instrutor amigo, esclareça por obséquio. Olha que é parente do Rubão lá da ilha. Esclareça por obséquio a que resultados nos levam às 3 escolhas referidas. Você escolhe o que você quiser, mas você recebe exatamente conforme a sua escolha. Não foi assim que nós acabamos de entender aqui, ó? A cada um lhe cabe de acordo com as suas obras. Planta opcionalmente, colhe na medida do plantio. A pergunta do aprendiz é interessantíssima, porque ele já entendeu que nós temos 3 escolhas, 3 opções distintas. Ele quer saber o seguinte: qual o resultado de cada uma delas? Se eu estacionar, se eu seguir a lei, se eu me afastar dela, o que acontece? O mentor aclarou com serenidade. Primeiro, os que observam a lei do bem se encaminham para esferas superiores. Tranquilo aqui? Uns lugares melhorzinhos. Segundo grupo. Quem aqui está no grupo dos que seguem? Passa o checklist das leis divinas assim, aí cumpriu esse, cumpriu aquilo, cumpriu aquilo, cumpriu aquilo. Ó, se você está nesse grupo aqui dos que observam a lei do bem, guarda um lugarzinho para mim lá nas esferas superiores, que é para lá que você vai. Você ainda vai ficar aqui que você vai cantar lá no umbral. Segundo grupo. Os que preferem descansar em caminho, por vezes se demoram muito tempo na inércia, retomando a marcha com muitas dificuldades para a readaptação às tarefas da jornada.
Esse é o grupo, com todo respeito, do cachorro que corre atrás do rabo. Tem historinha hoje para explicar como é que funciona esse grupo aqui, viu? Daqui a pouco ainda, se der tempo. Tá claro esse grupo aqui? Reencarna, encarna, reencarna de novo, e reencarna, e vai. Sempre Aquele com um grupo que estica, eu conheço. Tem um grupo que você conhece, que é desse tipo de gente aqui? Não? Eu até faço parte. Ah, não fala, não. Então, o terceiro grupo. Diz Emmanuel, né? Usando as palavras do instrutor aqui. E os que se distanciam voluntariamente, ou seja, ninguém tá te empurrando, não. É o que ela falou aqui, ó. Ah, mas foi minha sogra que me põe nesse grupo aqui. Não foi. Foi voluntariamente. Ah, Alex, mas tudo meu marido fala, eu tenho que fazer, eu sou obrigado a fazer, porque se eu não fizer, minha casa vira um trem. Para não falar outra palavra, né? Você está se permitindo. É uma ação voluntária. Difícil escutar isso. Os que se distanciam das leis do bem voluntariamente, nos resvaladouros do desequilíbrio, muitas vezes gastam séculos presos nos princípios de causa e efeito. Séculos. Isso aqui é um recadinho interessante para quando a gente tem vontade de desistir. Aí a gente tem que fazer como a Simone Alves fez agorinha, né? Pensar na trajetória que nós já fizemos. Não precisa nem pensar nas vidas anteriores, não, gente. Pensa nessa. Você fala assim, olha o que você já fez. Se você parar agora, você vai ter que recomeçar no mesmo ponto da interrupção. Então, é bom pensar nisso aqui para não ficar séculos presos nos precipícios da causa e efeito por uma questão de desequilíbrio. Até que um dia, disse o mestre, deliberem, ou seja, decidam aceitar a própria renovação. Vai chegar uma hora que nós vamos aceitar. Não tem como ser diferente disso. Pode ser agora, pode ser amanhã, como considerou séculos aqui, né? Pode ser em 2254. Eu ouso dizer aqui que muitos aqui avançam por milênios, ou permanecem por milênios aqui, circulando sem sair do lugar. Segundo o Haroldo Dutra, aqui pelo menos 300 encarnações. Pois é. A média de cada uma é de média, gente. Média é média, viu? Tem que levar muito cuidado, porque às vezes é tipo assim, ó, tem 2 pessoas e um prato de comida. Aí uma pessoa come um prato de comida. Na média, cada pessoa comeu meio prato de comida, né? Então média é média. Tem que ficar na média 300 anos para cada encarnação, até retornar, tá, planejar de novo, tá. 300 vezes 300, faz a matemática aí, por favor, os meninos da matemática aí, da assessoria do Eva. Diante das explicações aqui, sobre as consequências de cada escolha, o mestre se voltou para o aprendiz e perguntou o seguinte: compreendeu? Ele fez assim com a cabeça e começou a pensar. Ponto. Cantemos e pensemos.
como fora prometido por Jesus nosso Senhor, o Consolador viria em doutrina de amor, e alguém logo escutou, foi Chico, e em missão de amor confiou e acreditou nas vozes do alto que trariam luz e a verdade para instruir e consolar a humanidade. Cândido era Francisco, Cândido era Francisco. O semeador de luz, o Evangelho expandiu, as mãezinhas consolou, pão e água repartiu. Chico, estrela de luz, Cândido, servo de Jesus, trabalhou, instruiu, consolou, corações aliviou. Cândido era Francisco, Cisco era Chico, Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é luz na terra e no céu. Esse Consolador prometido, né, por Jesus, tão bem representado pelo Chico Xavier, que vem nos trazer essas verdades todas, né? Gente, estão ouvindo o cachorrinho do vizinho? O vizinho está com o filhotinho lá, mas ele está dando trabalho, viu? Assusta com tudo, qualquer barulhinho, late. Ele está vigiando a casa, né? Ele está treinando o livre-arbítrio já. Chegou, eu vou latir para ver o que acontece. Ele vai calibrando o livre-arbítrio ali, né? Muito bem. Chico Xavier. Gente, consegue reconhecer a contribuição do Chico Xavier para o desenvolvimento do nosso livre-arbítrio? Porque lembra do dragão? O dragão, na nossa analogia de ontem, representava a ignorância, o desconhecimento. E o dragão impedia, né, em cada fase de um viajante para o outro viajante ali, a alimentação, né, que significava a evolução, a fome de evoluir. Então, se a gente observar o quanto o Chico nos ajudou a, pelo menos um tiquinho, né, para aqueles que dispõem a isso, a rompermos essas trevas da nossa ignorância com a luz da verdade, como disse a Vilma Paixão ontem, o cofrinho do Chico Xavier no campo espiritual é só uma moedinha atrás da outra que vai cair lá, não é assim?
fantástica. Cornélio Pires de novo. Eu quero oferecer essa aqui pro Luiz Beto. Às vezes a gente esquece, né? A gente vai viajar de... Luiz Beto, o Evangelho do Amor tem uma importância muito grande, viu, Luiz Beto? A gente reconhece isso aqui. Obrigado pela sua contribuição. Demais, velho. O Evangelho Fraterno, lógico que a gente não pode dar os créditos para um, mas o Luiz Beto tem uma grande influência pelo Evangelho Fraterno, ali aquelas primeiras iniciativas, né, que a gente não sabe nem como que começou, né? Mas foi ele. Ele foi um dos que puxou a fila, e olha só, Luiz Beto. Obrigado. Então vai para você aqui, ó. Tá plantando. Pires. Plantio, exatamente. Muito boa a colocação. Pessoa com livre-arbítrio faz o que quer e o que possa. Por isso, em qualquer ação, a escolha será nossa. Bom, hoje são testes de Emmanuel aqui, tá? Um para complementar o outro. Eu espero que cada um de nós tenha se posicionado ali naqueles grupos, né, mencionados pelo instrutor ao aprendiz. Você já reconheceu ali no meio, assim, sem dar nome aos bois? Em que grupo você acredita que está? Inclusive tem mais gente junto ali, conhecida? Muito bem. Então, já que a maioria de nós estamos juntos, hashtag estamos juntos, é assim que fala? Hashtag estamos juntos. É bom que a gente, então, foque mais nesse grupo, né? No grupo em que nós nos encontramos, porque aí fica mais fácil da gente avançar. O livro é Agora é o Tempo. O Espírito Emmanuel, o psicógrafo, o Chico Xavier, e a mensagem, a lição da aranha. Mais um bichinho que eu prometo que hoje eu não vou desaranhar. Desaranhar, né? Ontem você desdragãozou o dragão? Não, desmelanciei. Desmelanciou. E se desaranhar, quem não fui eu, foi o Emmanuel, eu só estou aqui interpretando. Você só está repetindo? É. Mais uma vez, o aprendiz e o orientador estão presentes aqui. O aprendiz, como sempre, perguntando, né? Depois de uma aula em torno das dificuldades humanas. Pensa, você tem uma aula sobre as dificuldades humanas. Imagina os assuntos que foram comentados ali naquela aula, hein? Quantas dificuldades, pensa na sua, pensa no seu vizinho, do maridão, da esposa, da mãe, dos meninos. O povo estava ali, um instrutor falando das dificuldades humanas. Aí o aprendiz perguntou, instrutor, onde os motivos pelos quais sempre se multiplicam os obstáculos diante dos homens, impedindo-lhes a sublimação espiritual? Que motivos são esses? O que está impedindo? O que está te impedindo de sublimar espiritualmente? Ó, passar a espada nessa melancia desse livre-arbítrio aqui, ó, e seguir para a consciência crítica. Eu estou perguntando para mim também. Essa foi a pergunta do aprendiz. O amigo, olha a inteligência, ao invés de responder, ele convidou o discípulo a visitar um casarão próximo, semi-abandonado. Entraram e numa sala espaçosa, grande aranha se mostrava presa no centro da caprichosa rede de fios entretecida por ela mesma. A aranha não vai para as teias das outras, não. Ela só fica nas teias dela. É o que está falando aqui. Não ri não, que é sério o assunto. Vês esta aranha encarcerada no labirinto feita por ela própria? Indagou o mentor. Ante o sinal afirmativo do rapaz, eu estou vendo, né? Ele esclareceu, observemos. Eles ficaram observando. Passados alguns instantes, apareceu uma jovem auxiliar de serviço, naquela moradia quase desabitada, e usando um espanador, desfez o tecido, libertando a aranha, que se deu pressa em esconder sobre um pesado móvel. Espanador ali, aquela aranha saiu meio batendo as mãozinhas assim, ó, debaixo
do móvel pesado lá. Voltaremos amanhã para os nossos apontamentos, falou o orientador. No dia seguinte, professor e discípulo regressaram ao casarão e num aposento diverso, ou seja, num aposento diferente, a mesma aranha se apressara no centro de outros fios tecidos por ela própria. Ela construiu outra teia. Decorridos poucos segundos, a jovem da véspera reapareceu e acabou com a trama, libertando a aranha que se afastou, ocultando-se em um antigo móvel desocupado. Não desaranhou, gente. Ela escondeu no outro lugar. Mais um dia, e pela terceira vez, o instrutor e o aprendiz retornaram ao mesmo local, surpreendendo a mesma aranha no centro de outra complicada rede de fios criada por ela mesma. De novo. Aí a gente chama a aranha de persistente, né? Fala assim, mas essa aranha é persistente? A jovem, já conhecida, surgiu e, agitando o espanador, liberou a aranha, que rapidamente tomou um novo esconderijo sob mala suspensa. Tinha uma mala. Estão chamando a aranha de sem teto. Vai vendo, vai vendo. Sem teto. Tuchou debaixo de uma mala lá. Escondeu de novo. Foi então que o mentor, dirigindo-se ao rapaz, resumiu a lição, esclarecendo. Você já percebeu de quem se trata a aranha nessa história? E nós estamos nessa história aqui. Você está se enxergando nessa história como instrutor, como aprendiz, como a aranha, como espanador, como a jovem que estava lá fazendo a limpeza. Eu não quero te induzir, não. Mas nós somos aranha. Prepara para a lição. Lembrou você, disse o instrutor ao aprendiz, que os homens lutam com grandes entraves no caminho da elevação. Mas é preciso reconhecer que a maioria dos nossos companheiros no plano físico quase sempre agem à maneira da aranha. O espanador providencial do sofrimento surge a libertá-los das prisões engenhadas e construídas por eles. Entretanto, o que podemos fazer se eles mesmos se escondem nos hábitos que acalentam e depois, usando o livre-arbítrio, criam novos problemas para eles próprios? Acabou. Que adianta? É o último recurso da providência divina, é o espanador do sofrimento. É o último. Vem o espanador do sofrimento, desmancha, liberta, e a gente enfia debaixo de um negócio ali, daqui a pouco reencarna de novo e vem na cabeça aqueles velhos hábitos e vai fazendo a teia de novo, e daqui a pouco tá ali enroscado naquele emaranhado ali, vem outro espanador e a gente vai. A vida atrás de vida, né? Encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. Cantemos em homenagem às aranhas do universo. Nesta noite todos juntos, de mãos dadas, somos fortes. Esse grupo do Evangelho superou as noites tristes e acendeu a luz do amor. Em cada lar um cantinho de alegria e esperança, a luz venceu. Laiara. Não há nada impossível para aquele que levanta e vai à luta pela vida, sem ter medo dos flagelos e das guerras progressivas.
seus irmãos. Ai, 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 la, 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 lá se vai o homem velho que serviu para despertar os corações endurecidos. Todos nós compreendemos o valor do nosso irmão. Em cada lar nova luz veio habitar, o amor nasceu nos corações, nos corações. Não há nada impossível para aquele que levanta e vai à luta pela vida, sem ter medo dos flagelos e das guerras progressivas. Não desistem, não reclamam, não se queixam, se levantam, se esforçam por amor. Amam seus irmãos. Lai, lai, la, 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 Gente, como é ruim cantar contida, né? Porque a gente não está tirando o som da mesa, ele está reverberando aqui para todo lugar. E eu tenho que cantar contida, porque se eu solto um pouco a voz aqui, né, o vizinho, ainda mais o vizinho novo, com um cachorro novo, está complicado. Aí me dá uma vontade de soltar a voz, eu tenho que reprimir, para você ver o que é, né? A gente tem que estar se ajustando o tempo todo a tudo, né? Você viu o comentário da Vilma Paixão aí? Não. Na hora que você começou a cantar aqui, porque é uma música que envolve, né? Ela convidou as aranhas do Eva a se darem as patinhas. Esse povo, eu vou te falar. Ai. Muito bem, acabou. É, Alex, só começou, na verdade. É, né? o tema tem mais pra frente. Até agora nós planejamos o 2 e o 3. Isso E aí. vocês voltam aqui amanhã, gente. Vocês não deixam a gente sozinho aqui, não. Né? Não, deixa não. Amanhã ainda é carnaval. Gente, quem falou que eu tô chique hoje, toda brilhante, de colar, tá? Porque hoje é carnaval, gente. Eu falei no início, hoje eu estou aqui fantasiada, né? De brilhante, que o Alex também, ó. A cabecinha dele tá brilhando ali. Eu não quis fantasiar de nada para não concorrer com a minha áurea. Que já é mais do que colorida, Para brilhante. de falar áurea, Alex. Você fica Eu brincando. não falo áurea, é auria. É com I. Não, nossa, piorou ainda. Gente, não Como é é que é, áurea. então? Me explica Pelo aí. amor É de aura? Deus, gente, não é áurea. Áurea é a dona Áurea, professora de português lá de Matozinhos. Nós temos uma aura. É isso aí. Campo de força, um campo de vibração. Áurea é a professora de matemática, português, geografia. Aí ele fala Áurea, brincando, e tem gente que depois manda usar. Você podia corrigir o Alex, porque senão as pessoas vão aprender Sério? errado. Então, gente, não é falta de corrigir, não. E em público, ele fala de gracinha. Só que ele esquece que tem gente, né, que não conhece essa expressão e acaba entendendo que é áurea, não é aura. Eu estou dando a oportunidade das pessoas entenderem do assunto, ó. Quem nunca viu falar em aura, já está sabendo. Pesquisa aí, gente. Ah, Alex, vai levar o VUPT aí, como diz a Marli. Olha Vixe, o VUPT. Você viu o que a Castela Benfica falou aqui? Que o marido dela toma chá de loiro. Eita! Você tem muitos colegas aí. Então, eu vou refazer meu comentário aqui, então, adequadamente. Eu não me fantasiei de nada, gente. Não quis aqui
um periquitá de brilhos para não concorrer com o brilho da minha aura. Ficou correto agora a minha expressão? Hein? Ele demora, mas ele aceita. Então, depois que acaba, ainda tem mais 5 minutos, né? 3 trovas para finalizar. Agora eu caprichei na escolha aqui dos oferecimentos dessas trovas, viu? Ixi, vamos lá. A primeira é do Cornélio Pires. A segunda é do Cornélio Pires. E a terceira, Do Cornélio do Pires. Cornélio Pires também. Então, pronto. A primeira eu quero oferecer para todo mundo que assiste depois. Tem muita gente, eu acompanho pelos comentários lá no vídeo depois, sabe? Muitas pessoas assistem o Eva, não conseguem por algum motivo assistir ao vivo, né? Se puderem, venham ao vivo, é muito mais legal de bom, né? Para vocês, essa trova aqui, ó. Foi criado o livre-arbítrio, porém, no mesmo momento, fez o Pai a lei do karma, de cobrança e pagamento. Puf, passou para a individualização do princípio inteligente, entrou no estado selvagem, né, tá transitando o instinto ali para o livre-arbítrio, mas nesse momento já vem a lei do karma acompanhando paralelamente. Chama de lei de ação e reação, plantio e colheita, desse jeito, tá, gente? A segunda, eu quero oferecer para uma pessoa que eu nunca ofereci uma trova até hoje no Evangelho do Amor. Para mim, então. Não, para você eu já te ofereci várias. Tenta adivinhar aí. Eu nunca ofereci uma trova para essa pessoa. Para Cecília Hausmann. Não. Mais uma chance só também, que o tempo ruge. Ah, não sei, Alex. Tem 500 pessoas aí. Para mim, Ah, não. Gente, hoje ele se superou, viu? eu vou oferecer uma trova para mim, velho. Ainda bem que você falou pra mim e não falou pra amigo. Porque dependendo de você, você ia falar, eu nunca ofereci pra amigo. Eu ia falar para eu. É para eu essa trova aqui, ó. Clara. Eu mereço, não mereço? Pelo menos meus critérios aqui. Deixa eu ver o que eu estou oferecendo para mim agora. Vou prestar bem atenção nela, viu? Cornélio Pires. Livre-arbítrio, livre-arbítrio. O homem faz o que quer, mas sempre responderá por aquilo que fizer. Eita! Muito bem. Essa é boa pra você mesmo. Será que é para mim isso aqui? Eu vou até de novo. Livre-arbítrio, livre-arbítrio. O homem faz o que quer, mas sempre responderá por aquilo que fizer. Depois eu vou pensar nisso aqui. Agora eu tenho que terminar aqui. A terceira, que é para finalizar, eu quero oferecer para o povo do Fundão. Pode oferecer. Você sabe que aqui, ó, eu fiz uma pesquisa aqui, tem 487 conexões agora, né? Não vou calcular aqui a quantidade de pessoas, não. Vou falar 487 famílias, né? Às vezes alguma está representada por uma pessoa. Das 487, tem 487, eu tinha feito a conta aqui, tem 173 que não comenta nada. Entra mudo e sai calado. Prestam atenção. Algumas dessas depois me contam no Zap, sabe? Ainda tem que ficar aguentando a gente desse jeito, né? Essa bagunçada. Meu Deus do céu. Misericórdia, então, Senhor. Essa aqui é para os do Fundão. Quer ver que agora vai aparecer uns do Fundão aqui, ó? Eles, de vez em quando, eles dão um palpitinho aqui, depois somem de novo. Não, palpitinho. Fica observando aqui também, enquanto eu vou oferecer a trova aqui, ó. Essa é para fechar, viu, gente? Em questões de livre-arbítrio, discernimento é preciso. Todos temos liberdade. O que nos falta é juízo. Sério? O que é juízo, Alex? O que é juízo? Vai pensando nas ideias. O que é juízo, Alex? Nos falta juízo. Quando a pessoa fala juízo, hein? O que é juízo? Tenência. Lá na universidade falta tenência. Já escutou isso, né, Baeté? Gente. Juiz vem de juiz.
Pois é, né? tenha juízo. Nos falta analisar direitinho, pensar direito nas consequências. É o que o mestre falou com o discípulo agora há pouco. Mas aqui no Eva nós já estamos bem mais ajuizados, né? Ó, Alex, do dia que nós começamos para hoje, muita coisa aconteceu. Melhorou? Muita coisa melhorou. Então tá bom. Esse é o propósito. Ó, tem gente que estava no fundão que apareceu Eu te aqui, ó. falei, eu conheço o povo. A Simone, vê se pode. Simone é no fundão. Simone. Estava escondido uai, hoje? Eu. Ah lá, Zezé Bion, pôs a carinha pra fora. Ai. Gente, Deus abençoe a todos, muito obrigado. Né? Eu queria fazer um agradecimento especial aqui hoje, né? A um casal que acompanha o Evangelho de Amor, e hoje foi uma alegria para nós, que o Evangelho do Amor recebeu um presente aqui, chegou pelos Correios, né? Veio da filhotinha, né? Da dona Benedita e do seu Demétrio, a Aline Dessa. Olha que maravilha, gente. Filhos do Cárcere. A Aline é jornalista, né? Tá lá na Bahia. E ela fez um livro reportagem, na verdade. Eu já dei uma passeada nele aqui. O tempo foi curto, né? Porque estava na portaria lá do prédio, a gente conseguiu trazer para cá. Mas ela fez um estudo aqui muito interessante, né? Sobre essa questão das crianças, né? Que tem pais presidiários, pais e mães, né? Às vezes os pais estão presos, essas crianças chegam, né, fora do presídio. Outras vezes as mães se encontram, né, privadas da liberdade, como diz ela aqui na prisão. E aqui tem histórias muito interessantes, né, e num caráter científico também bastante profundo. Então a gente agradece a Aline aí, dá os parabéns para a dona Benedita, para o seu Demétrio, né, dona Bené, que aparece aí nos comentários aí, ó. Obrigado, viu, gente, por esse carinho aqui com o Evangelho do Amor. Leia a dedicatória dela, que foi tão linda. Ah, então tá bom. Eu vou te dar a honra de ler a dedicatória. Eu posso ler aqui a contracapa e você ler a dedicatória? Pode ser? Pode. Mulheres sentenciadas que chegam grávidas nas penitenciárias. Homens e mulheres condenados à privação da liberdade na prisão têm o direito de manter relações sexuais. Crianças que são geradas e que nascem no ambiente carcerário. Núcleos familiares esfacelados após o encarceramento de um dos membros da família. Essas e outras realidades desconhecidas da população brasileira são enfocadas neste livro-reportagem, fruto de um trabalho jornalístico diferenciado, com abordagem humanizada e narrativa envolvente. A autora carrega o leitor para o interior de uma penitenciária para mostrar um pouco do que acontece ali, especialmente como é exercida a maternidade e a paternidade pelos reclusos e o que acontece com as crianças que têm pais presidiários. Mas eu te peço licença para ler mais uma coisinha que tem aqui nesse livro, antes de te passar para ler a dedicatória. Eu não sei como é que pode chamar isso aqui num livro, mas é antes depois dos agradecimentos aqui, tem uma frase aqui atribuída ao Nelson Mandela, que eu achei muito impactante. Eu parei e pensei bastante nessa frase. Eu penso que vale a pena compartilhá-la com vocês. A Aline foi feliz em escolher, na minha opinião. Nelson Mandela diz o seguinte: costuma-se dizer que ninguém conhece verdadeiramente uma nação até que tenha estado dentro de suas prisões. Uma nação não deve ser julgada pelo modo como trata seus cidadãos mais elevados, mas sim pelo modo como trata seus cidadãos mais baixos. Nelson Mandela. Olha que bonitinha a dedicatória dela. Ó. Elizabeth Alex. Este livro é uma forma de agradecê-los pelo carinho, energias positivas e entretenimento saudável que
que oferecem a diversos seguidores, especialmente aos meus pais, Benedito e Demétrio. Agradeço a vocês e ofereço o meu carinho. Boa leitura. Aline 10. Então, foi bonitinho ela falar do Evangelho aqui, né? Um entretenimento saudável, porque aqui, gente, né, desde o primeiro dia, nós dissemos a vocês, nós somos isso aqui, né, que vocês veem, porque não adianta a gente falar de uma verdade sendo falsos, né? Tem dia que está tudo bem, tem dia que não está, tem dia que está assim, que está assado, um dia é muito alegre, outro dia não é, um dia o estudo é maravilhoso, outro dia quase a gente não consegue chegar ao fim, um dia para tudo, é assim, né? Então eu acho que quando a gente é verdadeiro, as coisas ficam mais fáceis, porque a gente se torna previsível. E o que é bom disso? Né? Quando as pessoas nos acham previsíveis, falam, ah, não, isso é ruim, não é. Né? Porque imprevisível é aquele que você nunca sabe como é que vai agir, o que vai acontecer. O previsível é aquele que você tem certeza. Por exemplo, se alguém falasse, ó, Elizabeth, o Alex fez isso. Eu tenho certeza se ele fez ou não, porque eu sei como ele age. Né? Eu falo assim, ah, Alex fez mesmo? Com certeza. Ou então eu falo, não, o Alex não fez isso de jeito nenhum. Então, o que vocês veem aqui no Evangelho de Amor é a nossa vida. Nossa vida é essa. Então, quando você indica o Evangelho para alguém, você sabe exatamente o que vai acontecer aqui. Então, eu vejo, né, a Aline agradecendo essa verdade. Né? Nós não estamos enganando ninguém e cada um escolhe ficar aqui ou não. Né? Não tem obrigação nenhuma de ficar. E eu fico feliz quando chega algo escrito assim, com tanto carinho, né? E como é visto da forma que realmente é. Não tem alegoria. É isso aí. Acho que até falei demais. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre que ia viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim.
sabia que doía tanto. Uma mesa no canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, que hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Por que eu escolhi essa música? Por causa do tema hoje. Essa canção aqui é uma das canções mais lindas, né, que eu já escutei, porque ela tem uma linda história. O filho fez para o pai. Então, aqui ele conta os hábitos do pai, as escolhas do pai. Naquela mesa, o pai sentava sempre e dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa, o pai contava histórias que o filho guarda na memória e sabe de cor. Naquela mesa, o pai juntava gente, a família, e contava contente o que ele fez de manhã. E nos olhos daquele pai era tanto brilho que, mais que o seu filho, ele se tornou seu fã. Mas ele não sabia que doía tanto uma mesa no canto, uma casa, um jardim. Se ele soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora ficou a mesa na sala. E hoje ninguém mais fala no seu bandolim, porque naquela mesa está faltando ele, e a saudade dele está doendo em mim. Então são as escolhas. Esse pai escolheu tudo de bom, porque o filho tem saudade e se tornou um fã. E por que é doído? Porque muitas vezes a gente pensa assim, por que eu não aproveitei mais? Não é? Assim são nossas escolhas. O que nós estamos escolhendo? Será que vai doer tanto essa saudade? Como é que isso vai acontecer, né? E eu vejo aqui o meu pai, que desencarnou tão cedo. E eu penso que eu poderia ter aproveitado mais a presença dele. Sinto muito, né? Eu acho que eu aproveitei pouco. E fica isso aqui como lição para nós, as nossas escolhas, o que a gente dá valor, o que a gente prioriza, né? Quantas vezes nós estamos com os nossos familiares, com as pessoas que a gente ama, do lado, e a gente pensa assim, meu Deus, como é que essa pessoa não enxerga isso? Como é que essa pessoa prioriza aquilo lá que não vai levar a nada? E dá aquela dor no coração. Aí vem um amigo espiritual e disse assim, respeite, respeite. A escolha é dele, como também a consequência. Respeite e seja um bom exemplo. Mais que seu filho, eu fiquei seu fã. Seja um bom exemplo para quando ele precisar se orientar em algo, que a lembrança seja a sua. Então é isso, gente. Viver dói, né? Não vamos aqui fantasiar. É a vida, porque dói. Viver dói. E não dói só pelas nossas escolhas, não. Dói pelas escolhas daqueles a quem amamos. Hoje uma mãe disse assim, como é que eu posso não me entristecer quando a ofensa vem do meu filho? É impossível não nos entristecermos, porque é sentimento. E sentimento de mãe é coisa sagrada. A gente se entristece, mas a gente não pode entrar nessa onda. Nós temos que respeitar, orar, ser um bom exemplo, né? E torcer para que esse filho desperte o quanto antes, para que o sofrimento seja menor.
Assim é viver, né? Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. A saudade chegou aqui também. Lembrando, né, gente, que jamais vai nos faltar o amparo, ou no caminho reto, ou no caminho cheio de curvas, ou seja como for, nunca nos faltará o amparo. Só não esquecendo de citar, né? Foi Sérgio Bittencourt que fez para o pai Jacó do bandolim. O Silvano está dizendo aí que o Eva foi uma das coisas mais importantes da vida dele. Na verdade, Silvano, o que foi mais importante na sua vida não foi o Eva, né? Foi o que despertou dentro de você, que estava aí guardado. Você é que foi a coisa mais importante no Eva. Acho que é o contrário aí. Então vamos fluidificar nossa água. Jerônimo está aqui muito emocionado. Ele dizendo que se voltasse faria tudo melhor. Quem já fez o que ele fez, hein? Muitos espíritos emocionados, meus queridos. Muitos que estão despertando, se arrependendo de muita coisa, né? Que o tempo trouxe e que foi negado. Pensemos nisso, nessas nossas escolhas, no que a vida nos apresenta, como é que nós estamos lidando com isso, né? Jerônimo falando que ele é um de nós, que ele não tem essa evolução assim, que ele não ocupa o lugar que a gente coloca ele não, que ele não está nesse lugar aí não. Que ele aprende todos os dias para poder nascer de novo e fazer melhor. Água da vida é água que limpa, que cura e acalma o meu ser, que nasce na fonte do amor, que faz maravilhas e vem do Senhor. Fecunda minha alma, acalma o meu coração no pranto e na dor. Remove barreiras, reluz em mancheias, desperta o meu ser para recomeçar. Vem, vem, Senhor, põe tuas mãos sobre a água
cura os enfermos do corpo e da alma, renova o meu coração. Vem, vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui, na água da vida, na água que cura, que nasce na fonte do teu amor. Muito bem, meus queridos. A gente nem tem vontade de parar, né? Falar a verdade. Não tem vontade de continuar aqui falando, para ver se a gente escuta e aprende. A gente que eu falo é o Alex e eu, né? Mas é sempre bom, a espiritualidade sempre nos socorrendo, sempre dando uma força, né, para todos do grupo, visitando os lares, recolhendo os clamores, não as reclamações, né? E quantas maravilhas acontecem, graças a Deus. Muito obrigada, Jerônimo Mendonça, irmã Sheila, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Eurípides Bassanufo, Batuíra, Chico Xavier, José Grosso, vovó Nem, vovozinha, fica para lá, para cá, acode um, acode outro, acode as crianças. Como vocês chamam a vovó, né, gente? Ela conta aqui pra gente como vocês a chamam para as crianças. E ela vai, mas vai com fé, né? Vai com força. Muito bom. Então, muito obrigada pelo carinho de vocês, pela paciência. Vamos aprendendo juntos. Desculpem as nossas falhas, estamos em aprendizado, né? Estamos humanos, cheios de erros. A gente estuda para falar, mas um dia a gente vai aprender e vai colocar em prática, né? Então é isso aí, fiquem com Deus, Deus abençoe cada família, Nossa Mãe Santíssima, cubra cada um, cada filho dela, cada filha, com um manto de amor e de muita luz. Que Deus seja louvado e se amanhã Ele permitir, estaremos aqui de novo. Beijo no coração, beijo aos aniversariantes, não foi Antônio Santos, foi Antônio Souza, né? Parabéns, parabéns, Catiúcia e família e todos os aniversariantes de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã. Pega o beijinho do coração que lá vai agora e é seu. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Até amanhã.